dia. Então nós vamos ver a discussão da professora Miriam Veras Batista, que ela discute planejamento, né, intencionalidade e instrumentalidade. A professora Miriam Vera Batista, ela é referência no serviço social no que se diz respeito à discussão de planejamento. E aí a gente vai ter essa discussão da professora Miriam Vera Batista para que vocês possam, né, compreender de fato qual é a relação que o serviço social tem com o planejamento. E ela tem um livro, né, que é o livro Planejamento Social, Intencionalidade e Instrumentalidade, que nesse livro, a primeira parte dele estabelece, né, o planejamento inicialmente como um processo lógico, né? Ela traz essa discussão do planejamento como esse procedimento racional, esse procedimento lógico, esse procedimento que é imprescindível, né, para a execução de determinadas ações, para também tomadas de decisões. Na segunda parte, a professora Miriam Veras Batistas, ela trabalha o planejamento enquanto processo político, que necessariamente tem de equacionar as questões ligadas às relações de poder que impregnam todo o processo de tomadas de decisões. Ou seja, quando ela traz a primeira concepção de planejamento, ela traz uma concepção, né, desse planejamento numa perspectiva técnica, numa perspectiva lógica, né, de planejar mesmo, de colocar todos os procedimentos que são pertinentes ao processo de planejamento. E quando ela traz a questão política, é porque no serviço social nós trabalhamos com essa dimensão política, né? De trazer os sujeitos para os processos decisórios, de fazer com que os sujeitos eles também compreendam, né, todo esse processo de tomada de decisão para que as políticas públicas que forem desenhadas, os projetos, os serviços, de fato, atendam a essas necessidades sociais que são colocadas aí no jogo das relações de poder. E a professora Miriam Veras Batistas, ela começa dizendo, né, que ela traz uma frase, né, do Friedman: somos todos planejadores e talvez seja mais importante raciocinar como um planejador que produzir planos acabados. Por exemplo, o professor Lucas mora em Teresina. Não tem como o professor Lucas pegar o plano que é trabalhado na política de assistência social de Teresina e levar para executar em São Domingos. Por quê, professor? Porque a realidade de São Domingos ela tem suas particularidades, né? Cada região tem sua particularidade. Então a gente não pode pegar uma coisa pronta e materializar em determinado local. A gente precisa planejar de acordo com a realidade local, né? Então quando ela diz assim, quando ela traz essa frase que todos, né, somos planejadores e talvez mais importante raciocinar como planejar, que produzir planos acabados, né? É importante a gente planejar do que produzir planos acabados, como eu expliquei para vocês. E aí ela traz a discussão do planejamento. Ela diz o termo planejamento, na perspectiva lógico-racional, refere-se ao processo permanente e metódico da abordagem racional e científica de questões que se colocam no mundo social. Ou seja, quando a gente fala de planejamento, a gente fala também de racionalidade, né? Essa racionalidade, ela perpassa por um processo metódico, que esse processo metódico ele vem a trazer concepções que são pertinentes para atender determinadas demandas, né? Sobretudo no que nós estamos trabalhando no mundo social. Não tem como a gente trabalhar de forma aleatória, né, de forma jogada. Eu estou aqui trabalhando em determinado município e tem a violência contra a mulher. E aí essa violência contra a mulher ela precisa ser enfrentada. Eu vou enfrentar essa violência de qualquer forma? Não. A gente tem que de fato analisar a realidade, analisar quais são as estratégias que nós vamos utilizar, quais são os prazos que nós vamos precisar cumprir, né?
Quais são os mecanismos que a gente vai precisar articular? Então, o planejamento ele perpassa por toda essa lógica. É por isso que nós do serviço social temos que ter esse planejamento, né, debaixo aqui do nosso ombro. Por quê, professor? Porque as nossas ações elas precisam ser direcionadas. E essas ações direcionadas, elas precisam de fato causar impactos positivos na vida dos sujeitos. Então, as ações elas não podem ser aleatórias, como eu falei para vocês. E aí ela diz assim: é um processo permanente, supõe ação contínua sobre um conjunto dinâmico de situações em um determinado momento histórico, né? Ela diz que quando nós formos planejar, a gente tem que pensar na perspectiva de ações contínuas, né? O processo de planejamento, gente, não é um processo acabado. É por isso que a gente diz assim: eu planejei fazer isso, mas não deu certo. Se não deu certo, a gente vai mudar a perspectiva, né? Se não deu certo por esse caminho, a gente vai buscar outras estratégias. E isso faz parte do planejamento. Não é que eu vou planejar, por exemplo, trabalhar o Outubro Rosa e aí eu coloco uma meta de atingir 20 mulheres e eu não consigo atingir, que eu vou ficar desanimado. Não, porque o processo de planejamento ele também tem essas questões do poder dar certo e de não poder dar certo. Então a gente tem que ter essa perspectiva, e é aí que a autora ela diz: é um processo permanente, supõe uma ação contínua, ou seja, constante, sobre um conjunto dinâmico de situações em um determinado momento histórico, né? A gente vai trabalhar esse planejamento, claro, em determinado momento histórico que vai atender determinada realidade e que muitas vezes essa realidade daqui a 10 anos ela não vai ser a mesma. Então a gente tem que trabalhar no planejamento de forma racional, refletir de forma racional, atuar de forma racional para que a gente também, né, tenha aí uma concepção mais ampla desse planejamento. E aí ela supõe uma sequência de atos decisórios, né, o planejamento de fato, ele tem essa perspectiva, né, de atos decisórios, da tomada de decisão, como é que nós vamos fazer, a partir de que nós vamos fazer, com quais elementos nós vamos fazer, né? Então, é um processo que tem essa sequência, baseados em conhecimentos teóricos, científicos e técnicos, né? Quando a gente vai planejar, a gente não planeja do nada. Não tem como a gente dizer assim: eu, Lucas, estou atuando no CRAS de São Domingos. E no CRAS de São Domingos eu vou chegar lá e vou fazer as coisas como tem que ser feitas, né? A família chega, eu vou atender e aí é esse procedimento. Não. Eu tenho que ter toda a instrumentalidade teórica, toda a instrumentalidade científica e técnica. E política eu ainda acrescento, porque se nós não temos essas dimensões, nós não conseguimos dar conta da realidade de forma mais assertiva, né? Então nós temos que ter essa perspectiva justamente para a gente poder ter ações mais eficazes, mais apuradas. A dimensão da racionalidade do planejamento está fincada em uma logicidade que norteia naturalmente as ações das pessoas, levando-as a planejar mesmo sem, né, se aperceberem de que o estão fazendo. Ou seja, o planejamento, gente, essa racionalidade, essa dimensão da racionalidade do planejamento, ela é uma dimensão que está aí interligada com a lógica, né? Uma lógica que norteia naturalmente o processo de planejamento. Nós estamos aqui na tomada de decisões, estamos aqui analisando determinada situação, e aí, nesse processo, nós estamos também levando em consideração a racionalidade do planejamento, né? A perspectiva realmente lógica, a perspectiva realmente política. É por isso que a autora ela traz essa afirmação. E aí ela traz uma discussão do Carlos Matos, que também é um autor que ele escreve sobre planejamento. Se vocês quiserem pesquisar depois, tem grandes escritos aí, referências sobre planejamento. Ele diz que no que se diz o planejamento,
não é mais que a tentativa de viabilizar a intenção que o homem tem de governar a si próprio e o futuro, de impor às circunstâncias a força da razão humana. Ou seja, quando ele traz essa discussão do planejamento, ele está dizendo que o homem, quando ele está nesse processo de planejamento, é que esse homem, ele quer, homem ou mulher quer, né, de fato, tomar decisões que vá favorecer ou a ele ou ao mundo que está à sua volta, né? E esse processo que ele traz a afirmação de planejamento, ele perpassa, né, com essa perspectiva de impor circunstâncias de forças da razão humana. É no processo, né, da razão humana que nós utilizamos aí esse processo de planejamento. E aí, dando continuidade, desafiados pela complexidade cada vez maior dos problemas que tinham que enfrentar, foram percebendo que mudanças efetivas não eram conseguidas a partir de meras reparações e arranjos institucionais. Ou seja, essa afirmação da autora, ela está dizendo que nós, dentro do processo de planejamento nas instituições, né, nós não podemos resolver as expressões da questão social, resolver as problemáticas que permeiam a nossa ação profissional de forma endógena, de forma superficial. Ela diz que a gente, de fato, tem que ampliar o nosso horizonte intelectual a partir das questões que são postas, no sentido de que, a partir dessa amplitude, nós vamos ter, né, condições mais objetivas, mais efetivas e subjetivas do que, de fato, nós queremos, né, concretizar. E aí, foi ficando cada vez mais clara a necessidade de se conhecer em profundidade a problemática e a intencionalidade do que é a abordagem, de definir com clareza, com objetivos, de explicitar minuciosamente os mecanismos que possibilitam a mudança. Ou seja, a partir desse momento que a gente tem essa perspectiva, a gente compreende que dentro desse processo de planejamento, dentro desse processo que nós estamos buscando, né, mecanismo para alterar determinada realidade, a gente também está possibilitando aí a mudança, né? Porque se eu planejo, se eu tenho ações instrumentalizadas racionalmente, eu estou colaborando, né, para o avanço de determinadas situações e colaborando também para alterar determinada realidade, ou seja, é o que é a mudança, certo? E aí a gente tem essa perspectiva do planejamento de forma ampla. Se vocês puderem estar adquirindo o livro mais na frente, não nessa disciplina, mas em outro momento, da professora Miriam Veras Batista. Inclusive tem resumos dela na internet. Eu acredito que tem o livro também em PDF. E esse processo de busca, né, de autores que de fato trazem essa discussão é importante porque tanto para o processo de formação profissional de vocês, como também, né, para vocês estarem aí estudando para concurso público. Por quê? Porque a professora Miriam Vera Batista, ela é referência no que se diz respeito à discussão de planejamento no concurso público. Então, se vocês estão aí, né, já estão finalizando o curso, estão na perspectiva de estudar para concurso público, podem aí buscar estudar a professora Miriam Vera Batista, que ela tem essa discussão bem mais ampla do planejamento. Então, turma, essa discussão ela não termina aqui, a gente vai dar continuidade no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido que de fato é esse planejamento, por que esse planejamento ele tem grande importância para o serviço social, né? Por que nós, dentro do nosso processo de trabalho, dentro das nossas atribuições profissionais, nós precisamos, né, ter intrinsecamente com a nossa ação esse planejamento, porque de fato é o que vai dar intencionalidade, né, para a nossa ação, vai dar norte para a ação, tanto da relação com outras instituições, com outros profissionais, como também com a relação com os sujeitos que nós atendemos dentro dos espaços socioocupacionais.
tá bom? Então, no próximo vídeo a gente dá continuidade. Tchau, tchau!